Oi, galera, tudo bem com vocês? Bora aí trabalhar. Indirect speech or reported speech. Esse discurso direto, indireto, cai muito vestibular. O Unesp adora. Sempre tem uma questão dessas. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Não é difícil. É um tempo um pouquinho chato, porque ele exige conhecimento dos tempos verbais. Então, bora. Reported speech, also known as indirect speech, refers to a sentence reporting what someone has said. Se você está fazendo um discurso indireto, você está relatando, refere-se a uma sentença que você reporta o que alguém disse. Example, she lives in Toronto. She said that she lived in Toronto. Vocês perceberam que o that, ele está entre parênteses, porque ele é opcional, ok? Você pode ou não utilizá-lo. Então, eu coloquei entre parênteses. Percebam que aqui tá, ela mora em Toronto, você vai relatar, você vai ter que ter um verbo relator. Ela disse o quê? Ela disse que ela morava em Toronto. Eu costumo dizer que o reported speech, ele dá um passo para trás. Ou seja, o que está no presente vai para o passado. If the reporting verb is in the present tense, we don't need to change the tense, but we do need to change the person. Tá, então quando o verbo relator estiver no presente, o que vem depois não muda nada, fica exatamente igual. Mas é lógico, se nós vamos relatar da mesma forma, eu tenho que mudar a pessoa, a quem eu estou mencionando. Então, I like ice cream. She says, tá vendo que não é she said, ela diz que ela gosta de sorvete. Estava no presente lá, mantenho o presente cá, porque o verbo relator também está no presente. Só mudamos quando o verbo relator estiver no passado. But if the reporting verb is in the past tense, then we usually change the tense in the report speech, like example, I like ice cream, she said she liked ice cream. Ok. Esse quadro é um quadro ilustrativo para mostrar as diferenças. Para não ficar passando um por um, explicando, depois mostrando, eu acho que dessa forma nós temos uma maneira de visualizar mais fácil. Direct speech desse lado, indirect speech aqui à minha direita. Lembrando que se eu dou um passo para trás, se eu tenho present simple, vou no simple past ou past simple. She said it's cold, she said it was cold. Present continuous, eu tenho she said, I'm teaching English online. Past continuous, muda para past. She said she was teaching English online. Percebam que se o verbo relator está no passado, eu tenho que mudar. Eu mudo tanto a pessoa, né? Porque eu estou deixando de falar exatamente como a pessoa mencionou, relatando, eu tenho que mudar o tempo. Se está no presente, passado. Se a gente não souber o nome do tempo, não tem problema. Presente aqui, passado aqui, ok? Present perfect, mesmo esquema. She said, I've been on the web since 1999. She said she had been on the web since 1999. Look this. Se eu tenho I have aqui, eu mudo I have, um passo para trás, I had. Se eu não me lembrar que present perfect vai para past perfect, no problems. Eu tenho que usar o have no passado, had. Next, we have present perfect continuous. Se é continuous, ele vai ser o mesmo esquema, só vou ter a forma aqui do been e o ing no verbo principal. She said, I've been teaching. She said, she had been teaching. Ela tem ensinado há 7 anos, ela diz que ela tinha estado ensinando há 7 anos. O past simple vai estar no passado, se ele vai dar um passo para trás, é o past perfect. She said, I taught online yesterday. She said she had taught. Esse tem que lembrar, por quê? Porque eu não tenho nada aqui. Eu só tenho que completar com o had na frente, ou seja, eu tenho o verbo no passado aqui, eu tenho o passado perfeito. Coincidentemente, passado do verbo teach, ele é
thought, thought. Ficou igual. Mas se eu tivesse, por exemplo, I saw you on the internet, eu teria aqui she said she had seen me on the internet, ok? Eu teria que mudar o verbo aqui. Então, passado simples, past perfect. O past continuous, mesma coisa lá. Se é continuous, um passo para trás, I was teaching, she said she had been teaching. Passado desses dois são os mais complicated. Quando eu tenho past perfect, se eu já dei um passo para trás, estou lá atrás, não tem como mudar, não muda nada. She said the lesson had already started when he arrived. Ela disse que a aula já tinha começado quando ela chegou. Não muda nada, porque não tem como passar do passado do passado, ok? Se eu tenho past perfect continuous, não muda nada, porque não tem como passar o passado do passado. She said she'd already been teaching for 5 minutes. Que ela tinha estado ensinando. Ok. Nas mudanças do discurso direto para o indireto, se eu tenho will, transformarei em would. She said, I'll teach English online tomorrow. She said she would teach English online tomorrow. Ela disse que ela ensinaria, ela ensinaria. I can teach English. She said she could teach English. Must. She said, I must have a computer. O must muda para have to. She said she had to have a computer. Ou seja, ao invés de I must have, eu troco must por had to. O shall, quando eu uso para fazer um convite para alguém, ao invés de shall we, what shall we learn today? O shall muda para should. She asked what we should learn, que nós deveríamos aprender, em vez de o que nós deveremos aprender. May muda para might, passo para trás. Agora cai por terra a probabilidade, possibilidade, tudo isso. Eu tenho aqui, she said, may I open a new browser? She asked if she might open a new browser. O may muda para might. Como aqui no caso eu tenho uma pergunta yes or no de resposta, eu não tenho nenhuma question word, eu tenho que usar o with. Nós vamos ver isso em breve. Next. As mudanças em relação ao tempo, as expressões temporais. Now passa a ser then, today, that day, here, there, this, that, this week, that week, e tomorrow, the following day, the next day ou the day after. Tanto faz. Eu tenho aqui tonight, muda para that night. Eu vou usar o next, vai ficar the following week, the next week, the week after, tanto faz. Following week é a mais utilizada. Yesterday, the previous day, or the day before. Previous day, very formal. Last week, the previous week, formal. The week before. Ago, previous or before. Por isso que aqui você também transformou. Ela disse para quem? Por que essa mudança do said para o told? Qual é a diferença? Quando ela disse e vem uma oração depois, eu não preciso mudar, o verbo relator pode ser o disse. Mas se eu tiver ela disse para mim, o verbo relator tem um objeto entre o verbo e a oração, eu não posso usar o said. O said ele vem sozinho, dando mão só para a oração. Eu usaria he told me he was staying there. Então, se eu tiver ela disse para mim, lá em cima fica he said to me, 2 pontinhos, I'm staying here until next week. Na mudança fica he said he was staying there until the following week. As mudanças acontecem no tempo, nos pronomes adjetivos, possessivos, nos advérbios de tempo, nos advérbios de lugar, como nas afirmativas. Na forma interrogativa,
interrogativa, o verbo muda para a forma afirmativa. Ou seja, não uso mais auxiliar. A forma vai ser direta, sujeito e verbo. As question mark is omitted in the indirect questions. Lógico, eu não vou ter mais aspas, porque eu não estou relatando exatamente o que a pessoa disse, ok? O say must be changed to a verb of inquiry. Então, olha isso, people. Se eu estou falando he said e vem uma question, where is the station? Eu tenho que mudar o verbo relator e para o ask. E aí fica he asked me. Se eu tenho para quem ele perguntou, eu tenho que mencionar. No caso aqui em cima não tínhamos, mas ele podia ter dito lá he said me, where is the station? E aí eu tenho que colocar um me. Desinvirto, porque aqui no caso é um verbo auxiliar, né? É o verbo to be. Where the station is. The object of reporting verb is optional. Eu ponho se eu quiser ou não, por isso que vem entre aspas, os parênteses. W question. As W questions são as mais simples, porque eu mantenho. He said, why didn't you buy that? Eu vou mudar para sujeito, o asked lá em cima, mudou de said para asked, o WH, que é o why, que mantém aqui, a inversion of the subject order, ou seja, eu não vou ter mais a interrogativa. Como eu tenho uma interrogativa negativa, eu tenho que desinverter a ordem e fica he asked her why she, um passo para trás, o didn't vai ser hadn't, but o that, que não tem mais como mudar. Então, ela me perguntou por que ela não tinha comprado aquilo. She said, what do you want? Nesse caso, eu tenho uma pergunta no presente. A pergunta do presente, um passo para trás, vai para o passado. Cai o meu auxiliar, eu vou mudar só o verbo. A question word mantém. Vai ser she asked, porque ela está perguntando. Podia ser she inquired, she wanted to know, she wondered. Eu podia usar outros, she implied. Eu podia usar outros verbos relatores. Esses são os mais comuns, os mais simples. Então, she asked them what they wanted. Mudei o tempo verbal, tirei o meu auxiliar, coloquei aqui o meu pronome, o pronome a quem eu estava tratando, a quem eu referia, e o what mantém. Então, quando a question é de yes or no, ou tipo questions, que eu não tenho where, who, when, eu tenho as perguntas que respondem sim ou não, é ou não é. Tipo, can you pass me the salt? Pode me passar o sal? Claro, lógico. Não, eu não tenho sal. Então, são as perguntas de que respostas sim ou não. Nessas perguntas eu vou ter o sujeito, né? Ela perguntou, she asked. Como eu tenho, ela perguntou, o que ela perguntou? Se, if, I, ó, eu desinverto a frase, no caso aqui, porque eu uso if, desinverto a frase porque eu estou fazendo uma pergunta indireta e a ordem vai ser o sujeito e o verbo. Então, she asked if I could pass her the salt. Então, can you pass me the salt? Um passo para trás fica could. Pass para quem é para ela, o me transforma em her e o resto continua igual. Esse whether é no tipo, se eu tenho uma opção. Can you pass me the salt or the pepper? Então, aí eu usaria o whether. No contrário, só o if. Is anyone there? He asked. Tem alguém lá? Ele perguntou. Se você pensar, fica igualzinho em português. Só que a gente não dá um passo para trás. Ele perguntou se alguém estava lá. Então, bora aí.
Quando eu tenho o verbo de command, ou de request, ou de advice, command é o imperativo, o request é um pedido, o advice é o conselho. Eu vou ter o objeto mais o infinitivo. Então vamos para o exemplo que foi mais simples. He said, lie down, Tom. Ele disse. Desculpa. Deite-se, Tom. O discurso indireto. Ele disse, Tom. Ele disse ao Tom, eu não preciso usar nada aqui na frente do Tom. He told Tom. O que ele pediu? Para deitar. O infinitivo, o que era imperativo, transforma em infinitivo. Stir up with your spoon, his sister said. Stir up, mexa com sua colher, a irmã disse. A irmã dele disse, ela não disse, ela advised, significa que ela aconselhou ele a mexer com a spoon. Então, his sister advised him to stir with the spoon. Thanks a lot. Terceiro ano é um assunto meio chato, complicado, por isso que eu dei atividades extras. Quero que façam com muito carinho, prestando atenção nas mudanças, fazendo as modificações, anotando, fazer banco de palavras se vocês não conhecem algumas palavras. E qualquer dúvida estou no Zap, ok? Thanks a lot. See you later.